Vamos lá. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: Vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos três falou isso aqui? Ele pode Não. Já pode começar? Já Não, posso, é assim, posso não, interagir não, contigo? só- Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O Pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver, e o rosto do Filho é diferente do rosto do Pai. Ah, o filho já existia. Claro, o Filho ele existiu Mas ele é Deus. sempre, ele sempre existiu. O Filho é Deus, Certo? claro, o Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete como Ele é falou, a frase. e mais nenhum Deus comigo. Ok, lá em... Jesus é Deus, Ok, estava claro. com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, Certo. com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro, obviamente. Não entendo esse negócio. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não, Mas está escrito. é só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Qual é o texto? Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. E o texto diz o seguinte, vamos lá. Tá no mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas, está claro E no o texto, próprio, é na sua Bíblia. Peraí, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia, vamos lá. É o versículo 16? Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus Tá e falando Pai. da mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você, o próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel, é outra pessoa. bom. É só ler o texto em Vocês querem que eu português. leia na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que está resolvido. Mas vamos pra 1 frente. João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. Um Toda- único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso O Pai que você está tá dizendo, eu nele, concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele. Toda a plenitude, não é? Não sobrou mais nada. Toda a plenitude. Deixa eu de explicar Deus. para você aonde está sendo a sua confusão teológica. Se você Não, me é per- Bíblia, Se você, filho. tá bom. Se você me permite, é o seguinte: todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo Eu é quero saber monoteísta. Bíblia e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter Mas- um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Está na Bíblia. Mas o Agora, jeito que você a explica questão. Trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra trindade. O tema aqui é: o pai e o filho são a mesma pessoa? Tá, E a resposta depois eu é: vou entrar nisso. a resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o pai a parte do filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? E Não Deus, está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Não. Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. ele não tem uma forma. Então, Ele não tem uma aparência. falta, Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é o fato da Bíblia diz que Deus é espírito, não significa que ele não existe. Existe, Não significa que então ele lógico. tem, então ele existe. Ele existe Lógico. como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito, ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que Como? é invisível, intocável, inacessível.
Então, essa é Agora, a discriminação por uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Não, Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está lá Isso é no no texto. poder de Deus, né, gente? Vocês Então sabem era disso. mentira do Estevão. Não, verdade. E se era verdade, acabou o problema. Tá. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Só uma pergunta. Essas questões que vocês discutiram agora, tá resolvida? Tá tudo Não, certinho? vamos, Se não, ele depois eu entende vou que entrar tá, no- tá. Porque o Estevão viu uma entidade à parte do Pai, que é Cristo. Certo. E diz que Não, Jesus mas essa estava à entidade direita que do vocês Deus. falam que é de o Pai, Deus. que é Deus Pai, ele não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas qual eu não, direita tô, de Deus? eu não tô advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é ou a sete- direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus o não tem texto costa, diz. não tem- Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Bastante. Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, Pode. se é verdade, Tudo na Bíblia é o verdade. trono de Jesus é à direita do trono de Deus, conforme Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler. Eu Apocalipse. posso fazer. Agora eu quero Um uma pergunta assentado. ao pastor Moisés. Preste atenção. Não, deixa eu acabar. Depois a gente. Só para mim Só terminar. para ver essa questão que o É senhor rapidinho esse que o senhor negócio para falou. depois eu entrar no. Mas essa questão que o senhor falou pai, para do os ponto a filho. ponto. Por Tudo conta bem. do ouvinte, veja bem, a questão, se fala de dois tronos, não são exatamente duas pessoas diferentes? Se falam de duas localizações... Tem 2 tronos lá? Se duas localizações, uma à direita, outra, são pessoas diferentes, ou mesma essência sentada nos dois lugares, ou estando nos dois lugares? Só para eu entender sua opinião sobre isso. Vou falar já. 10 Lucas diz assim, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém. Então o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da Trindade. Tudo. Quem vai cair nisso? Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho ou quiser revelar. O Filho que revela quem é o Pai, quem é o Filho. Mas aí, pastor, esse Não, mas texto já não peraí. diz... Então, isso. até todas as vezes que você citar um texto bíblico, eu concordo com o texto bíblico. Releia o texto. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, certo? Uhum. Ninguém conhece quem é o Filho, Uhum. senão o Pai. Quem duvida disso? Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quem duvida disso? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, eu capítulo estou 1. falando, numa trindade, Vamos explicar esse texto? só tem um que conhece o outro um. O outro, eu não sei onde está. Porque se você for Então, pela mas aí o senhor está teologia criando da da Trindade... sua Não, cabeça. peraí. Vamos pro For pela texto que o senhor teologia da apresentou. Trindade, Fica o no Espírito texto. Santo é a pessoa mais rejeitada. Então, O Pai está comigo. Então a Não é? gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito mas vai cair Santo. nisso. Mas nós vamos chegar Mas, lá. irmãos, olha, senhores... Porque o tema aqui é se o pai e o filho são a Certo, mesma mas pessoa. é que eu tenho que citar tudo isso aqui Exatamente. para dentro da Bíblia. Bom, tudo bem. Jesus falou assim, o Pai está em mim. Mas não só isso. Ele falou, também estou no Pai. Jesus Cristo disse O assim, divino ó, está no humano, o Jesus humano está Cristo, no divino. Jesus não tem Cri- como Jesus Cristo diz que está em nós. dividir. Então vamos lá, Jesus Cristo diz que está em nós, certo? Tá. Tá, você e Jesus são a mesma pessoa? Não, Então tá resolvido o problema. Vamos Certo. pro próximo. vamos lá. O Deus que deu a si mesmo. Chamou Jesus o Deus que deu a si mesmo. Lê o texto. Está em João 13, 31, Vamos 32. vamos ver, porque você cita textos Não. truncados. Não é Como truncado. você fez com Tessalonicenses. Então vamos lá. Não é truncado. Qual que é o texto? 13. Você falou o quê? João 13. Aham, vamos lá. Versículo. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, participa da enquete aí. Peraí, mas presta atenção na ideia. 31. Vê o que o senhor citou. O senhor citou o quê? Que Deus, o quê? 31, 32. Não, mas lê aqui no seu papel o que o senhor falou. Olha aqui, eu vou ler aqui. Não, é que o senhor citou assim, Não. ó. Deus glorifica-se. Assim mesmo. glorificou em Então si agora mesmo. lê o texto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Então, quem é o Certo. filho do homem? Jesus. Tá. Tá. Então vamos lá, calma aí. Não foge, não. Vamos lá. Você disse assim, ó. Agora é glorificado o filho do homem. Quem é Vamos esse? por contexto. Quem é esse? O filho do Jesus. homem? Jesus. Vírgula. E Deus, quem é esse? O Pai. É glorificado no filho do homem. Certo. Tá Duas simples pessoas. o texto. Se São duas Deus é pessoas. glorificado nele, Verdade. também Deus o glorificará em si mesmo. Sim.
Tá resolvido o problema. Vamos lá. Se Deus é glorificado em Cristo, no Filho, se o Pai é glorificado no Filho, se Deus é glorificado nele, se Ele Deus é glorificou glorificado no Filho do Homem, também Deus o glorificará. Um está glorificando o outro. Se o Filho glorifica o Pai também é glorificado no Filho, e está tudo certo. Certo, isso está certo. Então, Eu vou explicar obrigado. A Agora, parte divina vamos pro e próximo. humana. Peraí. Vamos pro próximo. Ninguém subiu aos céus, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Jesus estava no céu, se ele estava lá conversando com Nicodemos? Jesus é Deus? Completa. Quais são os 3 homens mais conhecidos da divindade? Os 3 onis. Qual é? Ele é o quê? Onipresente, Então, tá onipotente, resolvido. onisciente. Ele é onipresente. Ele é Deus, ele é onipresente. Mas ele a tá em todos os onipotência lugares. dele vai até um certo ponto, quando começa do outro também, ele para. Então, essa é a grande dificuldade de vocês entenderem. Não é? Vamos lá, vamos lá. Eu faço uma Existe. força para crer na Trindade. Que bom. Mas não dá. Então vem comigo. Agora posso falar? Você está Pode. falando, eu estou só respondendo. Posso falar? Então, presta atenção aqui. Esquece seu papel um pouquinho. Vamos lá. Não, é versículo da Bíblia aí. Não, é? Não. Ele O papel, ele disse para o pastor, não é o versículo. O versículo realmente a gente não quer esquecer. Então tá bom. Vamos Tá lá. bom, vai. Vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, por vezes, muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, o Filho é apresentado à parte do Pai. Eu vou citar um texto. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, palavra de Jesus. Eu testifico... Não, versículo 17. Vou ler o 16 por efeito de contexto. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém também aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Jesus está pegando um texto lá de Deuteronômio dizendo o seguinte, para você condenar alguém ao adultério, não sei o que lá, não é por uma testemunha só, tem que ser 2. 2 ou 3. Então, o testemunho de 2 pessoas já vale. Só que tem que ser o testemunho de 2 pessoas. E lá em Deuteronômio até pormenoriza, não pode ser uma pessoa que não gostava da pessoa e tal. Então, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Jesus diz, na vossa lei está escrito, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, tecnicamente ele não podia usar esse texto. Porque se eles são a mesma pessoa, como ele podia dizer o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro? É que eu quero terminar para entrar na pessoa. Não, mas eu quero Que sua pessoa? resposta nesse texto agora. Vamos lá. Tá certo o que você Vamos falou. Então o pai e o filho são uma pessoa à parte da outra. Não. Então não tá certo o que eu falei. Deus, você não pode falar que Deus é uma pessoa. A pessoa está ligada ao ser humano. Quem Deus diz? é espírito. Peraí. Vamos Você, tentar para entender. ser uma pessoa, você precisa Pessoa ter tá corpo, ligada a ser humano? tá Quem ligado- disse isso? Dicionário. Qual dicionário? Isso não é Pega verdade, no não é Aurélio. fato. Não, Pega lá, não, isso acho não é que tá aqui. fato. Eu marquei aqui até, mas... pessoa, ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura, característica própria que distingue de alguém, individualidade. É isso. Sua pessoa é diferente da minha. É isso. É diferente. Exatamente. Não, é isso, exatamente. É exatamente isso. Um cachorro tem corpo físico, mas ele é uma pessoa? Não. Por quê? Porque porque ele não tem intelecto. Ele não tem alma. Exatamente. Ele não tem espírito. Não, mas seja por que for, o cachorro não é uma pessoa, muito embora tenha corpo. O que define Mas uma não tem pessoa... espírito. Ouve, o que define uma pessoa não é ter ou não ter corpo. Cachorro tem corpo e não é uma pessoa. É a O que volição. define uma pessoa é a vontade, ele ama, Ó, ser ele humano, escolhe, não falei ele de animal. decide. Mas eu tô colocando o animal aqui para ficar mais claro para você. Senhores, Um boi, ele tem um corpo físico e não é uma pessoa. Não é o fato de ser uma pessoa não significa ter um corpo físico. Anjo é um ser pessoal. Por que eu sei que o anjo é um ser pessoal? Porque ele rompeu com Deus. Ele tomou uma decisão pessoal de romper com Ó, Deus. livre-arbítrio. E isso é um livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é um ser pessoal. Então, Deus tem livre-arbítrio? Deus é o próprio, né? Então, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha, ele faz o que ele quer? Se ele quiser, faz. Então, ele é uma pessoa, pastor. irmãos, os 2 pastores, vocês concordam com essa rápida definição, de pessoa? Pessoa é o que tem personalidade, pode ser apontado. Vocês concordam com isso? Por exemplo, o pastor César, o pastor Carlos Moisés, o pastor Corvinel. Eu posso apontar o senhor? Pode. Porque na minha impressão, pastor Carlos, aqui, já para apertar o senhor, todos os textos que o senhor mostrou, na minha visão, na minha leitura simples, sem exegese, nada,
Jesus está sempre apontando para um outro ente, uma outra personalidade. Aponta para Deus. Até o mesmo texto de João, ele diz assim, eu sou glorificado no Pai. Ninguém sabe, Pai glorificou no Filho ninguém também. sabe a não ser o Pai, e o Pai sabe do Filho. Ora, isso não é indicação de uma personalidade diferente? Está claro no texto. Vamos lá, pastor. Jesus está aqui, ele está pregando. Aí ele fala assim, onde eu estou, vocês não podem ir. Ué, você sai daí e fica do meu lado. Por que ele fala, onde eu estou, vocês não podem ir? Então, ou não podem vir? Mais onde ele uma estava? Vez, mais uma onde vez, ele estava? Mais uma vez, falta ao irmão. Não, onde ele estava, eu queria saber. Em todos os lugares, ele é Deus. Se ele preenche todos os lugares, onde começa o outro? Quando ele termina um e começa o outro. Eu não entendi a sua pergunta. Ah, entendeu. Não entendi. Não. Repete. Se ele está em todo lugar, onde ele termina e começa o outro? Deus não termina, Deus não tem começo então nem não fim. tem outro. Por isso que Jesus Deus falou, não tem começo eu nem sou fim. o princípio Então deixa e eu o fim. explicar. Então vamos lá. Ele não falou, eu sou o alfa e o ômega. Ele quis dizer, eu sou o alfa, beta, gama, delta E e vai o que até o você Z. faz com os textos bíblicos onde Jesus é apresentado à parte do Pai, e são Vou inúmeros explicar, textos, eu vou acabei de explicar João 8,17, onde Jesus fala assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Um sou eu, outro é o Pai. São duas pessoas. E como que você explica textos assim? Vou explicar aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, vamos prestar atenção no que Jesus falou. Também conhecerias a meu Pai. Concordo, claro. Olha o que ele falou, uma coisa grave. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O Pai é visto? Através do Filho, claro. João 1,18. Vamos lá. João... Aí não terminou. Não, Felipe pergunta. É que assim... Felipe A também sua dava... estratégia, o senhor coloca a um sua texto, ele estratégia tem que responder, é que você fala um monte de coisa e não me deixa falar. Então Não, vamos lá. peraí, deixa eu só terminar Você aqui, disse você assim, fala, ó, quem peraí. revela o Pai? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó. Ninguém nunca viu Deus, Certo. mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Esse texto resolve o seu Jesus é o problema. visível do Deus invisível. Exatamente. Então, Está resolvido o seu problema. O senhor concorda? Ó, Essas... Tem que vós concordar, me é conhecesseis a mim... Ele tem que concordar, Não, é vamos. texto. Também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis. Desde agora, porque Jesus está lá. E o tendes visto. Claro. Mas Filipe estava com o mesmo problema de vocês. Mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Olha outra coisa grave que ele falou. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele tinha que falar, quem vê a mim, vê o Filho. E um dia vocês podem ver o Pai, sei lá o que ele ia falar. O problema aqui não é uma questão teológica. O problema aqui, pastor Carlos, é uma questão de uma compreensão simples do texto bíblico. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo é apresentado como uma expressa imagem da pessoa do Pai. É como se fosse um espelho onde você vê a pessoa. Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, o Pai, ó, vamos lá. O Pai constitui o Filho, herdeiro de tudo. Ó, vendo Deus antigamente, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou através do Filho. A quem constitui herdeiro de tudo, através de quem fez o mundo, qual ele, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Filho, ele vem para revelar o Pai. Por que ele não tem a mesma expressa imagem dele mesmo? Eu escutei você falar as perguntas, me escuta. Quando Jesus Cristo diz que vem revelar o Pai, essa é a missão básica da pregação de Jesus Cristo, ok? Então Jesus Cristo veio para que nós conhecêssemos o Pai. Deus, Assim como eu posso conhecer Jesus através do seu ministério, através da sua pregação, da sua música, da sua palavra, você me apresenta Jesus, mas você não é Jesus. Jesus Cristo veio para apresentar o Pai, mesmo ele não sendo a mesma pessoa do Pai, porque se ele é a mesma pessoa do Pai, responde para mim o texto que você está escorregando o tempo todo de João 8,17, vai para o texto. Por que Jesus Cristo diz que ele e o Pai são duas pessoas distintas uma da outra? E falou isso? É só ler o texto. Ele não falou, somos um? Então vamos aonde? João, eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Primeiro, tá claro aqui no texto? Somos dois ou somos um? Somos um, claro. Tá claro Um aqui? Em quê? Vou responder. Eu não vou fazer igual você, correr do texto de João 8,17. Eu vou no texto seu. Não, eu não vou correr da Bíblia. Então, Se bom, tiver o na texto que você Bíblia, está tá citando certo. é João 10,30, certo?
Certo. Então, eu e o Pai somos um. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, como Jesus explica isso? Vamos lá. Jesus explica isso em João capítulo 17. Em João capítulo 17, ele fala o seguinte: eu oro para que eles sejam um. Eu não Como nós somos um. Precisa ler o texto aqui? Não precisa, Não. né? Então tá bom. Ele ora ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, tal. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então aqui, sem teologia, Jesus Cristo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em João 17, ele está explicando como é que ele e o Pai são um. Como? Através da unidade. Como assim? O que Vamos lá. o Pai sabe, ele sabe. Vamos responder com base no texto bíblico. É assim? Quando Jesus Cristo disse que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, nós somos um como igreja, certo? Certo ou não? Lógico. Ok. Mas você sou eu? Nós somos a mesma pessoa? Não. Mas nós somos um. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Eu não estou teologando. Foi Jesus Cristo. Eu só quero Que saber. eles sejam um, Certo. do jeito que eu e o Senhor somos um. Ou seja, a igreja não é Tudo uma que pessoa. Deus sabe, Jesus ficou sabe. claro? Não, eu É vou isso. entrar nesse assunto agora. Mas vamos por parte. Assim como a igreja é uma, mas não é uma única pessoa, a igreja é uma pessoa? A igreja é uma única pessoa, pastor? A Que comunidade dos crentes é uma única pessoa? Não, São várias, não são? são. Ok. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Em que sentido? Vou responder, estou respondendo, estou no Tá meio da respondendo. resposta. Ah, não estou? Em que sentido? Que Então, sabe tudo, Então, primeiro sentido. onisciente, onipresente, onipotente. Primeiro sentido. A unidade que Jesus está dizendo não significa unicidade de pessoa. Porque senão ele não poderia ter dito isso lá em João capítulo 17. Que eles sejam um como nós somos. Se nós somos um e o Pai é um, e essa unidade da igreja e do Pai é a mesma unidade, então tem mais de uma pessoa na igreja, então tem que ter mais de uma pessoa na divindade. Ora, meu Deus do céu. Tá claro no texto. Mais uma pessoa na Mais divindade. de uma pessoa na divindade. Porque se a igreja é uma só, assim como o Pai e o Filho é um só, e a igreja não é uma única pessoa, conforme você respondeu, então na divindade também é mais de uma pessoa, Então, conforme pastor você César, respondeu. Que Jesus, então, como homem, respondendo... Não, mas eu tô na metade do João 10:30, tá? Tá bom, calma lá. Tô vendo que você tem uma aliança aí, que você já falou que você tem 70 e poucos anos. Você é casado há quanto tempo? 46. Como é que é o nome da patroa? Liliane, tá ouvindo lá, hein? Biblicamente, você e a Liliane são uma só carne? Nós, diz que se tornaria um. Tá bom. Você é ela? Não, Ela é você? não. Quando Jesus Cristo disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele Esse disse, um, nós então, estamos em ele unidade. é enigmático. Aí você não me explicou. Se Então, Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. Vamos para o Se Deus conceito sabe que o técnico, rua então. quer- Vamos lá. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6:4, você deve gostar muito desse texto, porque Ouve Israel. Adonai Elohim, nosso Deus é um. A palavra um lá, Me mostra que são 3 aí. então vamos lá. A palavra um lá, você lê hebraico? Não. Não, Tudo bem, vamos transliterar. isso aí é categoria para você, né? A palavra um lá é a palavra. A palavra um lá é a palavra errad, em hebraico. Certo. Essa palavra errad, ela significa unidade composta. Existe uma palavra para único quando é uma só, que é a palavra yahid. Por exemplo, quando o texto diz, e serão ambos uma só carne, está falando de duas pessoas, Adão e Eva. Você está dando um E a palavra exemplo lá- humano, né? Não. Que exemplo humano? Estou Não, eu usando. casado com a minha esposa, somos um. Então vamos lá em Adão e Eva, que é na Bíblia, tudo bem? Aí tira o Carlos Moisés e a esposa, coloca o Adão e a esposa, tudo bem? Vamos lá. Lá em Ainda é Adão e a humano. esposa, onde Deus diz que serão ambos uma só carne, a palavra lá é errado. Errado é essa mesma palavra que está lá em Deuteronômio 6:4, Adonai Elohim, Adonai Errad, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Esse único não significa que só tem uma unidade. Para essa única unidade, em hebraico, é outra palavra. É a palavra Yahid. Errad é a palavra para unidade composta. Assim como Adão e Eva são uma só carne, a palavra lá é Errad, e são duas pessoas, eu acho que está resolvida a questão de João 10. Senhores, só um minutinho, pastor. É só, Não, assim,
Eu vou terminar para entrar Não, no, você me deixa dizer, no pai e no filho. Querido Das pastor. duas testemunhas. Tá me devendo as duas Não. testemunhas. Lá, João Ó, 10, 18, 8, Robertinho, 17. Robertinho, calma. Querido pastor. Ele vai ser mandado embora. Sexagenário, pera só um pouquinho, porque eu tenho que chamar um intervalo. Sexagenário não, septuagenário. Não Septuagenário, é. precisa lembrar Ó, também. É o seguinte. Que espera no Senhor renovar o as negócio, suas forças. gente, o negócio tá pegando fogo. Eu tô quieto.